Então, pessoal, o que eu queria, até para a gente abrir a nossa temporada aí do ano de grupo de estudos, né? é, Falar um pouquinho sobre o porquê, né? Por que que nós devemos aprender padrões de projetos, né? Qual que é a vantagem de se aprender padrões de projetos? E esse comecinho aqui, tá? Ele vai virar um pequeno vídeo para o canal. Se possível, eu já vou publicar hoje. E quem quiser participar e colocar mais algum ponto, fique à vontade aí, né, para fortalecer a técnica da vitrine. É só o comecinho, tá? Que a gente vai fazer esse pequeno conteúdo, tá? Bom, então, para a gente começar o ano, né? Por que aprender padrões de projeto? Qual é a grande vantagem de se conhecer padrões de projetos? O que eu falo para vocês é o seguinte: é quase a mesma coisa do que tabuada, né? Principalmente padrões de projetos do Goff, Solid, né? A gente fez um conteúdo recente no canal sobre o que estudar, né, para se tornar um arquiteto. E eu sempre falo o seguinte, né, é mais importante você ter um foco no desenho, né, nos porquês, do que meramente na tecnologia, né, e conhecer padrões te acelera, um acelerador. Então, ao invés de você precisar fazer uma pesquisa para ver se existe um padrão para resolver aquele problema, você conhecendo de cabeça é um dois, né, você já sai ali aplicando aquele padrão. E aí um ponto que a gente sempre fala que é importante, né, é que os padrões de projetos, né, eles sempre têm, como tudo, né, pontos positivos e pontos negativos. Ele também tem a sua motivação, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado para não sair colocando padrões de projetos para tudo. Que se a gente fizer isso, um abraço, né? Eu tentar fazer o contrário, né? Eu pego o meu conhecimento de padrões de projetos e faço com que ele tente resolver problemas que às vezes nem existem, né? Eu vou criando um jeito diferente, vou inventando um problema, às vezes, que não existe. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para trazer o padrão de projeto, né, para a nossa realidade, de forma que ele resolva um problema, né? Nós, arquitetos, estamos aqui, estamos no mercado para resolver problemas, né? E esse conhecimento, tanto tecnológico quanto de padrões, de abordagens, de práticas, né? Até práticas, é importante a gente conhecer, né? Mas falando especificamente de padrões, é um acelerador, concorda? Se você não sabe tabuada, você precisa pegar uma máquina, né, para fazer o cálculo. É a mesma coisa. Se você conhece os padrões principais, você tem na ponta da língua como resolver problemas conhecidos, problemas que muitas pessoas passaram aí várias vezes no mercado, tá bom? Bom, então eu vou abrir para vocês também participarem. Quem quiser participar, né? Quem quiser colocar algum ponto adicional e complementar esse ponto, né? O que vocês vêm sentindo em relação ao grupo de estudos, a essa aprendizagem que a gente está fazendo aí em conjunto, né? Indo além do livro, trazendo também casos de mercado, colocando a mão na massa e fazendo exemplos. Vou abrir para vocês, quem quiser participar, fique à vontade. Na sequência, a gente já começa a falar dos padrões de hoje. Oi, gente, boa noite. Bom, eu tô gostando bastante dessa oportunidade. Eu fiz, por enquanto, uma apresentação, né, e já vi algumas, acho que duas eu assisti, né, dos outros colegas, e particularmente do momento de fazer a apresentação foi muito bacana, porque a gente fez de um esquema meio diferente, né? Eu era backup e combinei com o Dayan da gente fazer em conjunto, né? Então ele ficou com a parte do código e eu com a parte da apresentação, e a gente foi sempre se falando para fazer as coisas linkar mesmo. Então isso acho que foi super bacana. Então, além da oportunidade de conhecer outras pessoas e ter mais contato com outros profissionais ali, né? Fortalecer o networking, foi um super aprendizado, né? Muito bacana. Eu tenho gostado bastante também de usar os mapas mentais, já comecei a usar aqui no trabalho, então, e só isso já é um ganho super sensacional. E, cara, só elogios. Eu tenho gostado bastante de participar e está sendo bem bom. A divisão de como foi feita também, né? Falar um tópico de cada vez, com esse momento de explorar também com a parte do código, eu acho que é bem bacana também, é diferente, é bem legal, e eu estou gostando bastante. Legal, top demais, obrigado pelo feedback. E alguém mais gostaria de comentar? Alguém mais quer participar? Não? Então bora lá para o conteúdo de hoje. Hoje nós temos o padrão Decorator, né? Quem começa é o Felipe e o Daniel Backup. É isso?
Felipe tá por aí? Isso, eu tô por aqui. Eu acabei não conversando muito com o Daniel, a semana estava meio cheia, a gente acabou não se comunicando muito, mas eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, posso dividir aqui, pode compartilhar já? Não sei se ele Pode tá aí sim. também. Aí eu não, porque na época que eu participava não tinha ainda os backups, né? Mas aí eu não sabia se era só para quando se eu não tivesse possibilidade de apresentar ou se era realmente para interagir, então eu acabei fazendo meio que aqui sozinho mesmo. Sem problemas, sem problemas. Pode apresentar, pode começar. Eu tirei a minha imagem, tá, para melhorar aí a experiência de apresentação. Deixa eu ver se eu consigo apresentar, tipo, acho que vai ter que ser a tela mesmo, vamos ver se vai ficar bom. É um botãozinho embaixo aqui, né? O verde. Isso. Boa. Aí, estão vendo aí? Deu certo? Estamos sim. Então, boa noite, né, para todo mundo. Vou tentar, eu acho que vai ser bem simples, esse padrão ele não é muito complicado, não, apesar dele trazer algumas features interessantes para o código, né? Mas igual o Psanes alertou, você tem que tomar cuidado para não criar um problema que não existe, né? Mas no geral ele atende, tipo assim, ele resolve muitos probleminhas assim do dia a dia. Eu até trouxe alguns frameworks que usam ele para tarefa assíncrona entre microserviços e criar protocolos de comunicação e assim vai. Então, basicamente, o objetivo dele é adicionar responsabilidades dinamicamente a um objeto, né? Daí, o primeiro livro que eu li de padrão de projeto, assim, eu não li o Golf, assim, vou te falar, mas é o primeiro livro que eu li que foi indicado por mim. O Golf eu li só mais como referência, sabe? Ainda não consegui ler ele todo. Mas foi caindo de cabeça, eu acho que a tradução em português é Head First Design Patterns, né? E aí ele tem esse exemplozinho aqui que eu achei legal de trazer, tipo assim, de um restaurante que vende bebidas, né, no caso café, e aí você tem vários tipos de café. E daí você poderia pensar assim, beleza, eu posso adicionar condimentos, leite, chocolate nessa bebida e eu tenho que calcular o custo final disso, né? E uma possível solução que ele sugere lá, assim, até tem uma interação entre pessoas lá, né, que está resolvendo o problema do restaurante, seria criar subclasses que herdam uma classe ali pai e implementar o método de custo, né, baseado no tipo de café que você está tomando. Mas aí você tem vários problemas, né? Como é que eu coloco condimentos ali, né? Como é que eu coloco chocolate, leite? E outra coisa, essa herança é meio estática, né? Você não consegue alterar ela em tempo de execução. Daí isso traz inflexibilidade e também um problema que ele chamou de class explosion, né? Você com o tempo, quando você vai combinando ali, eu quero um café com chocolate e leite. Não, agora eu quero um café, chocolate e duplo leite. Então, você vai ter um monte de classe herdando esse custo e tendo que implementar pequenas modificações que você vai fazer no custo ali. Aí ele dá uma outra sugestão lá, assim, a hora questão, o livro ele sempre elabora os padrões de projetos como se fosse uma reunião ali, eles estão tentando resolver um problema de forma agile lá. E aí a segunda opção que trouxe foi criar flags para os condimentos e ter o custo básico do café implementado como herança, mas mesmo assim eles chegaram à conclusão que a manutenção seria meio que muito trabalhosa aqui, né? E o princípio que ele fere é o princípio do open close, né? Tipo assim, suas classes têm que estar abertas a estender, mas tem que estar fechada a você alterar elas, né? Então esse é o princípio do fechado e aberto. E daí, seguindo esse princípio, né, os padrões de projeto eles são muito relacionados com os princípios, né, do Solid. Surge esse padrão aí decorator, né, que foi observado ao longo do tempo nas implementações de software, que ela enfeita um objeto com funcionalidades adicionais, né? Você tem um objeto core ali, que tem uma interface, que você pode estender a funcionalidade dele, e você consegue decorar com esse decorator, que segue aquela interface do objeto que você está querendo decorar, mas consegue adicionar a funcionalidade ou antes ou depois do método que está sendo executado. Aí tem algumas aplicações que é testado no livro do Goff, né? Tipo de máquina de estado, por exemplo. Você tem dois estados, e aí você tem a transição de um estado para o outro. Você pode decorar aquela transição. Aí fica bem mais fácil de visualizar, às vezes, as transições dos estados. Protocolos de comunicação. Você tem um compilador lá que tem a árvore Abstract Syntax Tree, né? Que lê ali o código e cria a árvore abstrata de sintaxe.
você pode criar ações semânticas para cada objeto ali da árvore, daquela árvore fabrina da sintaxe, né? Então, são 3 aplicações ali legais desse tipo de padrão. Para ver tanto que ele é importante, né? Ele está, por exemplo, em compiladores, né? E aí, o livro do Goff, ele sugere essa aplicação aqui, onde você tem um editor, um visualizador de texto, e você tem um elemento básico, que é uma caixa de texto, né? Um text view ali. Só que esse text view, a função dele básica é escrever um texto que um usuário ali, que um cliente imputa num set text, ou num método de atribuir o texto ali para aquele objeto. Mas esse texto, se ele for grande, ele precisa de um scroll, né? E também, às vezes, pode precisar de uma borda, né? E eu não quero, tipo assim, alterar o comportamento base desse componente para evitar aqueles problemas que a gente viu ali no restaurante de café, né? E daí ele dá uma sugestão aqui, que seria o pattern decorator aqui, com diagraminha de classe, onde você tem uma classe abstrata aqui, no caso, depende da linguagem de programação. Eu sou mais acostumado com C++ e Python, né? Então, C++ seria uma classe abstrata e que define algumas operações que podem ser modificadas por esse componente concreto, que inclusive pode ser modificado dinamicamente, dependendo de como que você faz. Se usar inversão de dependência aqui, né? E você tem o decorator, que segue essa mesma interface, mas ele mantém, ele agrega os componentes dentro dele. E além de agregar, ele pode, o decorator abstrato, né? Tem os decorators concreto que implementa o tipo de operação que você vai fazer em cima da operação do objeto concreto. Aqui parece um pouco confuso, mas basicamente você está aninhando, no código eu acho que vai ficar um pouco mais claro, e você aninhando assim os decorators, né, e personalizando essa operação do objeto concreto. Então, você instancia o objeto concreto e consegue decorar ele com outras funções mais particulares. Aí é interessante que em linguagem tipo Python, que é interpretada, depois eu vou mostrar para frente, como ela tem o recurso da metaprogramação, que você consegue um pouco disso com um template em C++, os decorators, ele tomam uma cara um pouco interessante. Aí eu vou mostrar uns frameworks que eles são usados ali. Então, basicamente, o que você tem aqui é o text view, que é o elemento básico, né? E aí os decorators sendo chamados antes de renderizar a text view aqui. Tá, eu estou sendo muito rápido, tá claro o que eu estou falando, porque às vezes eu me acelero um pouco. Tá tranquilo. Pode mandar bala, tá muito bom. Daí, para ilustrar um pouco, assim, ele sugeriu um código lá, eu tentei fazer o código dele, assim, às cegas, mas ele tinha alguns problemas. Não sei se era porque o C++ é antigo, mas aí eu trouxe um pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, do código dele, né? Vou tentar ver se eu consigo abrir lado a lado aqui, que eu acho que vai facilitar um pouco a visualização. E deixa eu fechar aqui. Estão conseguindo ver ali? Isso que eu consigo navegar aqui. Sim, é possível ver, sim. Então, aqui tem o componente visual, que seria essa classe abstrata, que ela implementa 2 métodos virtuais aqui, né? Vai depender de cada linguagem. E a gente tem os objetos concretos, que seria uma janela ou um campo de texto, que basicamente ele está implementando o objeto concreto, e tem um método de desenhar aqui, que é basicamente retorna uma string que está desenhando, no caso da janela, né? Isso aqui eu não vou usar, não vou usar mais o texto. Basicamente, o desenho, ele escreve um texto aqui, retorna uma string que está desenhando um texto. Certo. O que o decorator faz? Ele implementa a mesma interface, só que com uma sacada a mais aqui, que ele agrega, por isso que tem aquela setinha ali de agregação, né? Onde ele tem um componente ali. Ele tem a referência para um componente. E esse componente é passado aqui no construtor, isso que é importante. E quando você chama o método de desenho dele, ele desenha o componente que foi passado no construtor dele. Então, isso daqui está descrevendo essa relação aqui entre esse componente. E aí eu tenho os decorators agora, né? Que eles vão passar a implementar, como aqui embaixo, a classe abstrata do decorador. E daí eu posso fazer várias coisas. No caso aqui, eu estou criando um decorator de borda, né? Igual no exemplo lá que eu mostrei, né? Na ilustração, que basicamente ele cria uma string em cima
do decorator que foi passado para ele, né? Do draw do decorator, que é a classe mãe. Aqui em C++, para você acessar os métodos da classe que é passado por herança, você usa o operador resolução de escopo, né? Tipo, então, esse draw não é esse draw dessa classe, é o da classe pai. Então, eu estou acessando o método aqui. E também tem screw decorator. Como que eu monto isso daqui, né? Se eu fosse usar um text view simples, eu instancio o objeto, e aí eu passo ele ali para o manipulador de telas, lá eu passo o text view. Lá ele está basicamente imprimindo o que o componente retorna. E também tem como eu desenhar esse conteúdo de forma usando decorator. Aí é o legal que ele não atrapalha, tipo assim, você não precisa implementar nada em cima do seu text view. Basicamente você vai decorar, então você vai criando classes e depois você passa o seu elemento que você quer decorar dentro da classe. Aqui em C++, o código ficaria, a estrutura do código ficaria mais ou menos assim. Aí eu vou executar aqui, só para a gente ver o resultado. Ah, tá. Eita. Voltei uns negócios. Sempre ao vivo dá um problema, né? Aí, então, eu vou rodar aqui para a gente ver a diferença dos códigos. Então, aqui, o primeiro texto que foi impresso aqui, né, na janela, foi o próprio text view ali, desenhou o text view. E quando eu decorei ele, né, com a borda e com o screw, ele desenhou, né, desenhando a borda, desenhando o screw e lá dentro o text view. Então, eu tenho a flexibilidade, é claro que eu estou criando aqui em tempo de código, mas nada me impediria de eu criar um menu dessa forma aqui, né, tipo assim, criar uma lista de decorações que o usuário vai adicionando por meio de um menu, e aí eu aplicar essas decorações num objeto, entendeu? Então, tudo isso aí é possível. Estou só fazendo aqui para ficar bem claro, assim. Então, basicamente, esse código está implementando o que ele propõe aqui no livro. Ficou claro aí? Alguém tem alguma pergunta? Cara, tá super claro. Eu achei excepcional, tanto a explicação, a apresentação, muito bom. Você conseguiria salientar os pontos fortes desse padrão? O que te faria utilizar esse padrão? Sim, aí entra aqui nessa parte que eu mostrar o slide aqui de novo. Então, as consequências benéficas desse padrão seria assim, você tem mais flexibilidade do que só herdar estaticamente e começar a ter um monte de classe que herda aquela classe. E assim, você pode até ter o problema de às vezes ter que alterar essa classe principal, porque você tem que adicionar funcionalidade e gerar efeito colateral em um monte de outras classes, né? Você consegue isolar e diminuir o acoplamento entre as funcionalidades que você quer que apareça ali naquele componente e o componente em si. Então, você meio que vai a favor daquele princípio, né? Eu criei um objeto aqui e ele faz só isso, e eu não preciso mais mexer nele. O resto, o código está preparado para crescer e não para você ficar alterando em todo momento, né? Então, facilita a adição de funcionalidades, igual eu mostrei ali no exemplo da caixa de texto, né? Da árvore sintática também, de transições em máquina de estado. Permite adicionar funcionalidade múltiplas vezes, então se eu for repetindo ali, ele consegue adicionar. No caso do café lá, até tinha uma questão livre. Se o cara quisesse comprar um café com dobro de leite ou com dobro de chocolate, você vai ter que ficar criando classe toda hora para ficar herdando a classe de custo e ficar alterando o custo, né? Promove desse Open Close Principle que eu já falei, e evita que a classe seja muito carregada de recurso. Basicamente, essas são as vantagens aí. Legal. Aí, pode falar. Não, manda aí, pode concluir. Uma das desvantagens, assim, que eu acho que todo padrão de projeto acaba trazendo, assim, principalmente quando eu vou passar para a pessoa que é mais júnior, é que o código acaba ficando um pouco complexo, né? Tipo, sim, não é, tipo assim, você está chamando um método ali com um operador resolução de escopo de uma classe Py, que não é muito comum. Em C++ você está referenciando um monte de objeto. Na hora de construir fica legal, mas às vezes, na hora de dar manutenção, a pessoa precisa ter uma senioridade ali para ficar trabalhando o código ou estender ele. As desvantagens, mas eu vejo nesse sentido. Porque assim, se eu usar no lugar errado também, nem se fala, né? Tipo, então...
O problema de usar errado... E aí eu trouxe algumas curiosidades aqui, no caso de protocolo. O problema de usar errado é que aí realmente fica complicado de entender o código, né? Já o ponto que você falou é assim, a coerência total. Que aumenta a complexidade, né? Sempre aumenta. Tudo que você vai fazer, colocar mais qualidade, né? Aumenta a complexidade, não tem jeito, né? Aumentou o fator qualidade, principalmente olhando para manutenabilidade, né? A gente aumenta fatalmente a complexidade do código também. Só que nesse contexto, né? Quando o código você está tentando inventar, né? Tentando deixar bonito o código ali, eu quero aplicar o padrão de projeto Decorator. Aí que fica ruim, né? Você tem que aplicar se fizer sentido. Sim. E tem uma coisa que eu costumo falar, é que, geralmente, principalmente minha experiência pessoal de desenvolvimento de software, que eu já tentei fazer muito, aplicar padrão de cega assim, e me dei muito mal já. Mas tentando um framework, entendeu? Então, às vezes, você não precisa colocar tanta flexibilidade numa coisa que, às vezes, você nunca vai mudar, assim, fácil, né? Então, você tem que analisar ali, tipo assim, o que eu tô querendo com isso aqui, né? Tipo assim, porque, às vezes, se eu estiver fazendo um framework lá, tipo Spring, ou, sei lá, Flask, aí eu preciso de ter um monte de padrões ali para aceitar o cara colocar um back-end, um banco de dados, não sei o que lá. Agora, se eu estou na minha aplicação, será quantas vezes eu vou mudar o que eu estou tentando deixar hiper flexível ali, né? Então vai muito desse... por isso que você tem ali na hora. Um foco maior nos seus requisitos, né? Do que simplesmente em boas práticas. Que boas práticas, imagina, para você aplicar todas, né? Você pensar em desacoplamento, em segurança, em manutenabilidade, performance. Cara, se for pensar em tudo, para todas as coisas, o código perfeito não existe, né? Sempre tem trocas aí. Eu coloquei mais segurança, eu vou ter impacto em desempenho, né? Aumentei a manutenabilidade, eleva também a complexidade do código, porque eu tenho mais elementos ali, eu reuso mais, mas eu tenho mais classes, mais elementos. Então, tudo tem trade-offs, né? Não existe código perfeito. É melhor você olhar para os seus requisitos de arquitetura, né? Voltar lá no porquê que você está fazendo no seu software, que é isso que vai te dar a resposta de se vale a pena ou não você aplicar um padrão, uma prática, uma tecnologia, né? Mas eu já te atrapalhei pra caramba. Fecha lá, pode mandar. Beleza. Mas enfim, agora eu só trouxe umas curiosidades aqui. Na comunicação, né, eles costumam usar esse pattern aqui, porque você tem um dado que está sendo no protocolo de aplicação e você tem que ir adicionando headers nesse protocolo, informações, né, mas a informação bruta, ela parte lá de cima e você vai, vamos supor, você adiciona IP, para o protocolo assíncrono, né, com o Celery, por exemplo, em Python, a gente usa muito Decorator. Aí em Python é curioso, porque o Decorator dele, ele já cria... As linguagens, hoje em dia, elas estão muito com isso. Tipo assim, às vezes ela já incorpora um padrão de projeto na própria sintaxe dela. Então, você tem que ficar esperto, que às vezes você implementa um padrão que já existe na própria linguagem. Então, já tem o AppTest, que você converte uma... Alô? O que eu ia falar aqui nesse sentido, sim e não, né? Ele tem uma maneira de você decorar ali, mas isso não quer dizer que, por exemplo, você aplicar um padrão em cima da sua classe, você precisa do seu projeto, né? Tem que implementar mesmo. Eu não enxergo uma outra forma, não. Embora ele tenha, né? Como você falou, formas de você colocar aspectos, né? Sim. Eu já sofri, por exemplo, às vezes, com implementar alguns tipo de command no Node, que era muito orientado ao evento. Então, muda. O Python, como ele é fracamente tipado e ele é curso de metaprogramação, você consegue fazer a linguagem ela mesmo, aí você consegue fazer umas coisas diferentes, sabe? Mas, enfim, sim, tem que tomar cuidado, dependendo da linguagem que você tá, pode mudar um pouquinho o jeito de... mas assim, realmente, esse decorator aqui padrão da linguagem, ele não substitui o decorator padrão mesmo não, sim. Aqui tem o outro exemplo de decorator no Flask, que é uma API para fazer aplicações web, né, microservice e tal. Também tem o Desk também, que usa muito decorator para interagir o JavaScript do front-end lá com a parte de Python também, você usa uns decorator de callback.
E é basicamente isso aí, só trouxe algumas coisas assim de frameworks para ter uma ideia da importância desse pattern aí. Legal. Ó, só para complementar, tá? Essa questão de aspecto, né, que a gente chama de decorar, tá? Mas na verdade você está colocando um aspecto, né? Existe um paradigma ali chamado orientação a aspectos, que você trabalha com... É como aplicar o decorator, né? Mas é que aí é a própria linguagem que realmente aplica, né? Ela sai colocando uma coisa em cima da outra, né? Ele aplica, ele monta por trás uma factory ali e sai juntando as duas coisas, né? Aplicando aquele aspecto àquela classe. É um conceito um pouquinho diferente do decorator, o padrão de projetos, né? Eu gosto muito desse padrão, principalmente porque, assim, no livro, se você for pegar o livro do Goff, né, um dos exemplos que ele dá, inclusive já é combinado, né, ele pega ali editor de textos. Então, por exemplo, cada caractere é uma classe de um editor de textos. E aí, se você falar, poxa, esse caractere, aí para você não ter, né, uma sobrecarga de memória, usa-se o flyweight para ele, né, que aponta a mesma referência em memória da letra A, por exemplo, várias vezes. Só que daí tem um desafio. Imagina que a letra A ela pode ser negrito, tamanho 10, em outro lugar itálico, tamanho 6, né, tamanho 5, em outro lugar pode ser azul, né, outro lugar pode ser taxado, a mesma letra A. Né? Então, o que você faz? Você casa os padrões, você pega o flyweight, né, a instância dele, e joga a decoração, né, aplica o decorator nela, né, esses aspectos adicionais que a classe ganha, né, de formatação, enfim, negrito, etc., né, eles entram como algo que compõe o elemento que vai ser exibido. Então ele monta, ele junta as duas coisas, ele junta a referência da instância da variável A que está em memória com... Aí você pode ter um flyweight do estilo também. Aí você consegue casar os dois via flyweight. Você pode ter, de repente, flyweights para decorators também, tá? Um, por exemplo, é vermelho e negrito, outro é vermelho... aliás, azul e negrito. Então você consegue combinar o negrito com a cor, com... É possível você colocando vários decorators ali e colocar isso em flyweights também. É uma parada que fica uma engenharia bem legal. E aí, olhando para o mundo real, né, eu já utilizei isso para, por exemplo, workflows. Construir um workflow muito complexo, com muitos tipos de folha, né? A folha, usando, por exemplo, o composite, né, junto com o decorator. Imagina que a sua folha, ela em algum caso, vamos supor que fosse um workflow de atividades ali, ou então, sei lá, em relação ao flow de aprovações ali, de alçadas, né? Eu posso ter papéis diferentes aí no meio do meu workflow, né? Da minha árvore. Eu posso ter muitos elementos distintos. E aí, por exemplo, cada tipo de folha, eu poderia utilizar um decorator. Eu tenho folha em essência, né? O processamento é folha em essência, e de acordo com o meu decorator, eu trato ele de uma maneira ou de outra. Se ele é um aprovador, um gerente, né? Ele tem uma limitação maior ali, de uma alçada maior, né? Se ele é um diretor, ele tem uma alçada ainda maior, né? E talvez ele possa fazer coisas que o outro aqui não fez, né? Criar uma outra condição, enfim, propor alguma outra renegociação, extinguir uma dívida, né? Cancelar uma dívida. Então você consegue aplicar o decorator em cima de um flow desse para isso. Também é possível, tá? De novo, precisa entender se faz sentido, né? Para você não criar um monstrinho e ficar muito complexo esse código. Só que, de qualquer maneira, regras de negócio como essas, em um workflow, né? Se você tivesse um workflow ali usando um composite, por exemplo, elas se fariam presentes com ifs. If, o cara é um diretor, você vai aplicar isso, isso, isso. If, o cara é gerente, né? Então, aplicando o decorator, o código fica, de novo, mais organizado, aumenta a complexidade, mas fica mais organizado, fica mais fácil de manter, de evoluir, a regra de negócio não se mistura, né? Não está tudo
um monte de if, um emaranhado ali, né? Para pessoas, você poderia ter, por exemplo, imagina que você tem um processo judicial, né? Você tem inúmeras pessoas diferentes ali dentro de um processo. Tem o juiz, tem advogado, tem testemunha, tem promotor, né? Tem vítima, às vezes, tem né? A pessoa que está sendo acusada ali. Então, o réu, né? Então, cada um ali tem características e tem... perdoe, esposa, cônjuge ali, né? Esposa, esposo, e cada um vai ter ali algumas características diferentes, tá? O decorator também pode ser usado para isso. Tem, em essência, a pessoa, e de acordo com o tipo dela, você decora colocando coisas a mais ou a menos, né? Se é uma pessoa física ou jurídica, se é uma pessoa, enfim, né, nacionalidade, né? É do Brasil, né? Natural do Brasil ou é estrangeiro, né? Outro tipo de documento. Então você consegue fazer tudo isso com o Decorator, é uma parada muito legal. Só tem que tomar cuidado de novo, né? Mas é legal. Dá para fazer códigos muito bons com esse padrão. Beleza? Alguém mais tem algum ponto adicional que gostaria de complementar? O backup do Felipe está por aí? Do Daniel? Não? O Daniel tá por aqui também. Deixa eu ver se eu... É estranho, eu coloquei esse negócio para... Peraí, deixa eu... Eu vou mutar todo mundo de novo, peraí, só um minutinho. Só que eu vou deixar todo mundo se desmutar. Pronto. Agora vai. Tenta aí. Ô, Pisani, acredito que era outro Daniel, cara. Tem dois, né? Tem dois aqui no grupo. Era um outro. Tudo bem, no problema. Bom, bora lá, bora pro Facade, então? Essa apresentação, você quer que deixe em algum lugar, Pisani? Eu posso... Manda para mim por e-mail. Não, beleza. Manda para mim por e-mail que eu coloco lá no Arcbox. Ok, então. A próxima aqui, o próximo padrão é o Facade, com o Renato. Renato, tá por aí? Tô aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Eu e o Rubens. E o Rubens. O Koji, né? Não o Kenji. O Kenji a gente chama ele só de Kenji direto, pra não ter erro. Beleza, então tá certo. É isso. Então, boa noite. Posso compartilhar a tela, então? Pode, manda lá. Ok. Montei a apresentação, acho que no mesmo formato que eu tinha feito já de uma outra vez, que era no formato de anotação, tá? E os links, obviamente, para o código de exemplo ou alguma outra questão que for necessária. Eu gosto muito de fazer anotações nesse formato de estudo também, tá? Eu sei que o pessoal também curte muito o mapa mental, mas eu fiz nesse formato, que está no formato HackMD. Enfim. Então, vamos começar então, pessoal. Esse é um padrão de projeto, acho que... eu não sei se ele é o mais conhecido, mas é um dos mais conhecidos que existe, que tem, né, que é o Facade. E ele é um padrão estrutural, ou seja, ele vai acrescentar, ele vai criar estruturas dentro da aplicação, e estruturas que vão fornecer uma interface mais simplificada, né? Para uma biblioteca, para um framework, para um conjunto complexo de classes, como aqui está descrito, ou até para outros sistemas de terceiro, sistema legado. É isso que a gente vai falar na apresentação. Então, qual é a intenção de utilizar esse padrão, né? Fornecer, então, uma interface unificada, mas de um nível mais alto, né, de mais alto nível, e simplificando o acesso a funcionalidade de um subsistema, né? Então, como é que é feito, né? Faz isso por meio da criação de uma interface simples, onde vão ser ocultadas todas as complexidades do uso de uma classe ou de um subsistema existente. Né? Faz isso também por exemplo, orquestrar chamadas a áreas de negócio de uma maneira lógica, né? Inicializando objetos, dependências, executando os métodos de uma maneira correta e assim por diante. Então, assim, como a gente sabe, né? Facade, se fôssemos traduzir, é fachada, né?
Então, é algo que vai ficar na fachada, vai ficar à vista, facilitando para quem está olhando, ou seja, o cliente, para identificar claramente aquilo que vai precisar ser usado, ou as funcionalidades existentes que precisam ser usadas. A motivação para isso, então, de utilizar esse padrão é redução, por exemplo, da complexidade, principalmente complexidade de comunicação, reduzir acoplamento de classes e bibliotecas externas, e minimizar a comunicação e as dependências entre subsistemas. Aí aqui eu trouxe uma imagem aqui, que é exatamente do que tem lá no livro, e ele traz aqui, por exemplo, como é o sistema, né, normalmente, e com a aplicação do padrão FACEID. Então, por exemplo, num sistema que não tem esse padrão aplicado, né, eu posso ter aqui diversas origens, diversos clientes, né, e eles vão acessar as classes, né, as funcionalidades que estão dentro de um subsistema, né, e aí está tudo aberto para ser utilizado. Com o FACEID, a gente põe uma certa organização, né, e aí os clientes eles acessam as funcionalidades que estão disponíveis nessa classe unificada, e essa classe vai ser responsável por realizar os devidos acessos às funcionalidades de fato, as funcionalidades concretas que foram implementadas dentro do código. Então, aqui botei, por exemplo, imagine que precisa fazer o código funcionar com um amplo conjunto de objetos que pertencem a uma sofisticada biblioteca ou framework. Você precisaria inicializar todos aqueles objetos, rastrear as dependências, executar os métodos na ordem correta e assim por diante. Então, com essa questão, né, a gente consegue simplificar, né? Porque, por exemplo, o cliente aqui ele não precisa mais conhecer o subsistema, ele não precisa mais conhecer a ordem de determinada execução, porque pode ser que em uma funcionalidade de um objeto, de uma classe FACEID, ele vai fazer tudo na ordem correta, ele vai conseguir instanciar as dependências necessárias, ele vai conseguir inicializar os objetos necessários para que aquela funcionalidade possa ser executada. Por isso que ela reduz a complexidade, reduz o acoplamento e minimiza a comunicação. Aí tem até aqui uma analogia aqui com o mundo real, né? Se, por exemplo, quando nós estamos ligando para algum serviço que tem um atendente lá do outro lado, né, fazendo um pedido por telefone, então pode ter diversos serviços disponíveis, mas cada serviço vai para uma área diferente. Mas o nosso atendente ali, ele é uma fachada para acessar esses serviços, né? Eu não sei como esses serviços são requisitados, mas essa fachada, ele sabe, ele faz esses acessos e ele disponibiliza para eu que estou ligando o resultado daquela minha solicitação. Já nesse aspecto, eu abro, se o Koji quiser complementar alguma informação, fica à vontade, tá, Koji? A gente repassou isso junto, então se quiser pode fazer alguma complementação. Tem um ponto que acho que é importante, né? Pensando em domínio, o legal do FACEID é que não expõe, né, os métodos dos subsistemas, né, para o usuário, né, basicamente. Por exemplo, no caso do cliente aí, né, não precisa saber se no armazém tem estoque, se o fornecedor está disponível, qual a taxa que paga, né? A gente vê muitos sistemas monolíticos que a gente vê, né, que ele faz tudo, né, e todos os métodos estão disponíveis para implementar, né? Então, o FACEID força essa parte da boa prática, né, de expor somente o necessário, né? Aí os subsistemas ficam encapsulados, né, para realmente facilitar o consumo da API, né? É isso, Renato, vai seguir. Beleza, Coach, obrigado. Vamos olhar então aqui a aplicabilidade, né? Quando utilizar esse padrão. Então, muito do qual nós já falamos, quando desejamos fornecer uma interface mais simplificada para um subsistema complexo. Então, a gente pode criar lá uma classe FACEID que vai organizar as principais funcionalidades de acesso a esse subsistema. Ou quando, por exemplo, existirem muitas dependências entre clientes e classes de implementação de uma abstração. O que está querendo dizer isso? Que eu tenho muita dependência entre o cliente e o subsistema. E aí eu quero tirar um pouco essas dependências. Ele não precisa conhecer, né, tudo, como o Código falou, ele não precisa conhecer tudo que está implementado, todas as interfaces existentes dentro desse subsistema. Eu só preciso conhecer uma fachada, uma interface ali de front, né, que vai servir para ele as funcionalidades. Ou quando eu desejo estruturar os subsistemas em camadas. Eu botei aqui duas observações
e aí eu abro isso depois até para debate. Aqui foram observações, uma foi minha e a outra aqui eu botei porque realmente é um fato, né? Por exemplo, na empresa que eu estava atuando, né, no ano passado, eu estava trabalhando com BFF. E o BFF, se a gente for olhar bem, ele é um desenho arquitetural que, basicamente, ele pode ser considerado um facade, né? Porque, e aí, Pisani, se eu estiver falando alguma coisa aqui que esteja fora, aqui, você pode interromper e pode complementar também. Mas eu vi essa similaridade do BFF. O que é o BFF? É back-end para o front-end, né? Ou seja, ele vai facilitar o front-end no acesso, na comunicação com o back-end. Então, por exemplo, no meu front-end, quando eu tenho um BFF aí fazendo esse meio campo, eu disponibilizo nesse BFF algo ali que simplifica o acesso para o meu front. Ele não precisa acessar, talvez, 1, 2, 3 microserviços, ele não precisa, talvez, acessar funcionalidades que estão internas dentro de um back-end ou de uma implementação do back-end. Eu posso disponibilizar apenas ali esse BFF com as funcionalidades que o front vai utilizar. E aí eu também coloquei aqui, muito útil para lidar com o sistema de terceiros e legados. Legados, principalmente. Quando, por exemplo, participei já de diversas migrações de sistemas, e o facade ele cai como uma luva, né? Porque você cria ali um facade para poder fazer acesso, e aí esse facade ele vai chamando os sistemas legados. E aí, conforme você vai migrando esses sistemas, que você vai colocando em produção os sistemas já migrados, você basicamente só faz o redirecionamento de um legado para um novo sistema. Para o cliente é indiferente, para ele não faz diferença, e tudo funciona como tem que funcionar. Então, ele é muito útil para lidar com sistemas de terceiro também, né? Para também não ter o acoplamento, e com sistemas ligados para migrações e tudo mais. Dentro, então, desse padrão, quem são os participantes? Basicamente dois. É a classe facade e as classes do subsistema. Então, a classe facade, ela vai conhecer as classes do subsistema, que vão ser as responsáveis pela chamada, ou seja, ela tem que conhecer para ela poder fazer as devidas chamadas, instâncias enfim, inicialização de objetos, e vai delegar essas chamadas do cliente, né, para os objetos dos sistemas corretos. Então, ele recebeu essa chamada do cliente, né, o facade, e ele vai lá e vai saber quem ele tem que chamar, né, do subsistema, da classe subsistema, para poder ser executado. E a classe do subsistema é quem implementa as funcionalidades, né? Normalmente é o sistema que está lá em produção e tudo mais. Ele vai lidar com o trabalho que foi atribuído lá pelo objeto, lá, facade. E ele não conhece, isso aqui é importante, né? Ele não conhece o facade, então para ele é independente. Se a gente fosse numa arquitetura de camadas, essa camada ela estaria mais interna, né? Que ela não conheceria a camada de facade. Aí aqui tem a estrutura. Por exemplo, na estrutura aqui eu tenho a minha classe facade, e aí aqui eu tenho links para os objetos subsistemas, né? Eu posso ter diversos links, são os métodos, né? E eu posso também, inclusive, ter facades adicionais. E a gente vai ver isso lá nas consequências, nos prós e contras, que um dos contras é você poder, talvez, quando você estiver usando um facade, criar um objeto que fique gigante, né? E aí, um dos conselhos é poder criar facades adicionais, que eles possam, então, interagir, né? O facade principal interagir entre si. E aí ele tem, então, o facade, que é o que vai fornecer para o cliente essa interface, e ele pode acessar tanto as classes de subsistema, quanto aos facades adicionais com outras operações. Então, aqui tem os subsistemas complexos de cliente, né? Que é quem realmente utiliza as chamadas do facade. Então, prós e contras, né? Então, aqui, ó, um pró é que ele isola os clientes dos componentes e da complexidade de um subsistema. Ele vai isolar, né? O cliente agora ele deixa de ter acesso aos subsistemas existentes. Ele só enxerga o facade. Ele também promove, então, um fraco acoplamento. Isso é bem interessante, você não ter isso acoplado, né? Até para N estratégias, isso é vantajoso.
E um contra, como já foi falado, é que uma classe dessa ela pode se tornar um objeto de Deus, algo muito grande, gigante, e aí ele se torna pode se tornar um problema. E uma observação aqui, né, que é uma das consequências, é que apesar de eu ter um facade para poder fazer esse link, né, essa mediação, as funcionalidades nesse nível mais baixo elas não estão ocultas nesse padrão facade. Normalmente, elas não precisam estar ocultas. Então, elas podem estar disponíveis. Isso para uma implementação mais refinada, caso seja necessário, elas também podem estar disponíveis. Então, agora vamos falar sobre implementação. Eu vou só falar sobre algumas dessas considerações e o Koji vai continuar com uma demonstração do exemplo de código. Antes da implementação, Koji, você quer complementar sobre essa outra estrutura? Tem mais alguma coisa que queira falar? Acho que é um ponto, né, curioso que no livro fala, né, na parte do conta, né, ou pelo menos uma consequência natural do design pattern, né. Ela fala que não impede as aplicações de utilizar a classe do subsistema diretamente, né, do cliente usar, né. Então, já vai ter que estar tomando cuidado, né, para a subclasse não estar visível pelo cliente nesse caso, né. Esse é um cuidado que o livro levanta. Perfeito, isso mesmo. Isso é um cuidado e também faz parte, né, da característica desse padrão, inclusive para caso queira fazer uma implementação de mais baixo nível. Então, para a implementação, o livro cita ali o seguinte: algumas considerações podem ser feitas a implementar um facade. Aí ele fala duas questões muito, muito técnicas. Né? Uma é a redução do acoplamento cliente-sistema. Aí ele traz uma característica que é de utilizar uma classe facade como se fosse uma classe abstrata, tendo, então, classes concretas que vão implementar, e aí podem implementar N situações, né, dentro, então, desse esquema, e classes de subsistemas, públicas ou privadas. Né? É esse aspecto que o Koji também falou. Né? Já que eu tenho facade, vale a pena, então, eu colocar essas classes como privadas, né? Para que não possa ter o acesso externo do cliente. Então, isso também é algo que o livro transcorre, são considerações que ele traz para reflexão. Aqui tem um diagrama de um caso real, eu vou falar só sobre ele, e depois a gente entra no exemplo da codificação, né, que é código que o Koji fez em TypeScript, mas isso aqui é algo que foi realmente implementado num dos projetos que eu participei. Eu botei aqui de uma maneira muito simplificada, só para demonstrar, né, como a gente utilizou um facade aqui realmente para facilitar e simplificar. Né? Então, nós tínhamos um app, né, e esse app, antes ele fazia acesso a 2 microserviços para fazer um processo que a gente viu que era um processo de autenticação. Primeiro, ele passava um payload para um microserviço A, onde ele ia obter um token, né, através desse payload, uma assinatura, né, e ele retornava uma chave pública, e aí, nesse segundo acesso, ele passava o usuário mais essa chave pública para que ele pudesse realizar a autenticação, e ele retornava um token, né, para o app, e aí todas as chamadas desse app, a partir de então, eram realizadas com esse token. Esse processo ele foi substituído, né, obviamente isso aqui é só uma simplificação do que foi feito, mas olha como o facade ele pode ajudar. Né? Nós criamos uma classe, uma outra camada, na verdade, que tinha um ponto aqui que era de login, e esse serviço de login que fazia as chamadas ao microserviço A e ao microserviço B, e ele retornava o token para o app. Ou seja, para o app ficou mais simples, ele precisou apenas fazer uma única chamada, passando o usuário. Aqui ele fazia os acessos necessários ao microserviço A e aqui ao microserviço B e retornava o token para o app. Então, simplificou a funcionalidade, né? E ficou mais simples. E caso, porventura, futuramente, um desses microserviços tenham que ser modificados, né? Um deles, eu acho que até fazer consumo de uma biblioteca de terceiro, caso essa biblioteca de terceiro precisasse ser modificada, para o app ficaria indiferente, bastaria apenas mudar essa chamada do facade para esse microserviço. Beleza, pessoal? Koji, está contigo, então.
Eu não sei se você quer assumir a tela ou se eu clico aqui, você, baseado no que eu abrir aqui, você possa também falar, você fica à vontade. Uhum. Pode ser só a tela mesmo, aí já aproveita que você já está compartilhando. Tá, bom, pessoal, então o que eu fiz, né? Fiz um exemplo bem simples, né, basicamente, né, para mostrar dois subsistemas, né? Pensei no caso de, basicamente, alugar uma casa, né? Então, para alugar uma casa, a gente tem que validar alguns pontos, né? Pensando de forma bem simplista, né? Eu tenho que checar se o contrato aluguel, né, já expirou, basicamente, né? Para ver se eu consigo alugar a casa, né? E também checar se eu tenho dinheiro suficiente para alugar determinado lugar, né? Então, essa parte do subsistema 1, né, cria uma subclasse, basicamente, para ver essa parte, né? Se o contrato do lugar, né, está ativo ou não, né? Então, eu segreguei uma responsabilidade aí. Na segunda parte, eu segreguei com o subsistema 2 só para verificar o saldo, né? Então, quanto de dinheiro eu tenho disponível e se o dinheiro que eu tenho disponível é suficiente para fazer um aluguel de um lugar, né? Aí, chegando no Falsate, já pode ver que eu uso as duas classes desse caso, né? Então, nessa parte aí, declaro o contrato, né? Então, eu deixei um contrato basicamente como data de hoje, mais 10 dias, só para exemplificar nesse caso. Ter essa parte de saldo, contrato aluguel, preço aluguel, e no consultor eu já recebo esses itens, né? Então, vai desde a data do contrato, quanto que eu tenho de dinheiro e quanto que é o custo a partir do aluguel, né? Pode ver que, dependendo de cada um dos casos, tem uma mensagem específica. Então, descendo, fiz os 3 casos de consultor, né? Nesse caso, um simulando a data de hoje e o outro a data futura, né? Então, pode ver que no primeiro Facade, coloquei, que tem mais ou menos R$1.000, data de hoje R$1.000, né? Com aluguel. Então, provavelmente rodando vai falar que o contrato ainda está ativo e não vou conseguir alugar, né? Aí no segundo, coloquei nessa parte uma data futura, né? Só que eu coloquei que tenho basicamente o mesmo dinheiro, né? Aí para a gente falar, tá faltando um pouquinho de dinheiro para alugar. E no último, eu coloquei um cenário, né? Que tem R$2.000, então tem o dinheiro de sobra, né? Consigo alugar. Então, fez um sistema bem simples só para encapsular, né? Essa parte do sistema de aluguel, separando a lógica de subsistema só para um para checar o contrato, né? E o segundo para saldo. Aí acho que dá para dar um run, né? Aí dá para ver o resultado aí, né? Então dá para mostrar cada um desses casos, né? Que no primeiro caso o imóvel já está alugado, né? Então você não consegue pegar. No segundo caso, né? O imóvel até que está disponível, né? Mas eu não tenho saldo suficiente. E o terceiro caso, né? Tenho dinheiro e o contrato está disponível, então eu consigo alugar, né? Um exemplo bem simples só para mostrar o cenário. Pode seguir. Que antes, né, Cody, se quisesse o cliente, né, o app que fosse consumir essa informação, saber essa informação, ele precisaria realmente implementar toda essa lógica, né, dentro, e aí a gente vê como que realmente reduz ao acoplamento, porque você não precisa mais ter acesso a todos os subsistemas, basta ter acesso ao Facade para poder fazer determinado funcionalidade, consulta, enfim. Essa é a grande vantagem desse padrão de projeto. Então, chegamos aqui a padrões relacionados. Eu não sei em que horas a gente abre para perguntas, se quiser depois comentar, mas já está no finalzinho, né? Então, aqui, padrões relacionados, né? Quais tipos de padrões podem ser relacionados com o Facade? Então, a gente viu, por exemplo, que a gente pode combinar o Facade com padrões criacionais, como Builder, que pode facilitar, encapsular a complexidade na inicialização dos objetos. Aqui também fala no livro que o Abstract Factory, né, ele pode servir como alternativa ao Facade, mas só quando quer esconder o código do cliente, com a forma como eles são criados, né, esses objetos do subsistema. Então, ao invés de eu ter um Facade, eu posso ter um Abstract Factory. E aí a gente fala do Facade e do Mediator, né, que eles são parecidos, né, que eles tentam organizar uma colaboração entre classes firmemente acopladas. Apesar de eles ser parecidos, eles têm a sua diferença, que está basicamente no seguinte: o Mediator, ele que vai fazer o meio campo entre as classes do subsistema, né? Ele é responsável por fazer isso. Mas todas as classes do subsistema vai conhecer o Mediator. O Facade não. O Facade ele reduz o acoplamento, mas nenhuma classe do subsistema conhece o Facade. Então, essa é a diferença. Eles organizam, eles diminuem o acoplamento entre as classes do subsistema, mas o Facade, só ele conhece as classes, e o Mediator, todos conhecem o Mediator. E uma classe Facade, ela pode também ser frequentemente transformada em um singleton.
já que um único objeto ele pode ser suficiente para a maioria dos casos. Você tem um objeto que está estruturado, geralmente ele vai servir para chamar outros subsistemas, então pode ser transformado também em um single. Como conclusão, então, né, a gente pode notar então que ele é um padrão que ele tem uma grande aplicabilidade. Ele é um padrão dos mais assim conhecidos, implementados. Ele tem até uma certa facilidade de implementação. Ele reduz a complexidade do código, ele diminui o acoplamento. A gente consegue observar que padrões arquiteturais novos muitas vezes são criados e baseados nesse padrão. A gente vê, por exemplo, que o DDD, que aplica aquela arquitetura em camadas, né, o Facade, ele está muito ligado também nesse aspecto, ele pode contribuir muito. Então, é um padrão que vale a pena ser entendido, vale a pena ser utilizado em diversos aspectos para diversas estratégias que são necessárias. Então, aqui eu acabo a apresentação e deixo aberto para perguntas, questionamentos. Boa, parabéns pela apresentação, muito boa dos dois, a participação do Rubens também, top demais, parabéns. E, bom, um ponto que você mencionou ali, né, sobre BFF e Facade, eu diria que Facade está em tudo. Todo ponto de extremidade que quebra ali uma tier, né? Pense que você tem uma tier, tá? Então, por exemplo, tem do back-end para o meu front. É aplicável o Facade, né? De uma API para o mundo externo, né? Uma API de integração. É aplicável o Facade, né? Eu vou fazer não uma web API, uma API sistêmica de uma aplicação que roda client-server ali, ou Forms ali, que roda local. Também, né? Por exemplo, o Excel ali, ele tem uma biblioteca chamada OpenXML, né? Que é para você montar, na verdade, qualquer tipo de documento do Office, né? DocX, a PPTX, etc. Esses caras, na verdade, se você mudar a extensão para zip, né? E der 2 cliques nele, você vai ver que ele é um monte de XML lá dentro. Um DocX, um PPTX... É tudo XML, é um conjunto de XMLs, né? A estrutura deles. Então, assim, tem uma forma fácil de você implementar algo que é complexo, né? Não é tão fácil assim de utilizar um OpenXML da vida, é chatinho, mas é mais fácil ainda assim, né, do que você conhecer tudo que tem internamente. Então, um BFF, por exemplo, como você mencionou, né? Poxa, eu quero fazer um serviço sob medida para o meu front-end. Imagina que eu tenho 50 microserviços lá atrás para operar, né? Para fazer a operação ali e retornar as informações da tela. Pô, a tela conheceu 50 microserviços ou fica chamando várias APIs, né? Não, eu sintetizo tudo num BFF e o BFF faz isso para mim. Então, ele sim traz esse papel, tá? Ele faz isso sim. Assim como a própria API, né? Ela pode ter... Perdoem, pessoas. Eu peguei Covid, acredita? Eu tô com Covid. Essa gripe tá pegando todo mundo por aí, né? Mas aí, o fato aí é que até uma API, ela é possível você utilizar o padrão, né, para sintetizar. Ajudou demais em aplicações monolíticas, né? Esse é um padrão que ajuda ainda quando você tem uma aplicação que tem um back-end complexo ali, usando DDD, por exemplo, como você falou também. No DDD, a camada de aplicação ela é um Facade, tá? O próprio adapter, quando você cria um adapter ali, né? Beleza, ele não é um Facade, mas ele acaba servindo para algumas coisas. Quando você tem muitos adapters ali, por exemplo, às vezes você precisa ter um Facade na frente, né? Ou ele acaba fazendo esse papel para simplificar o uso, né? É importante manter em mente que o cliente ali na ponta não é o usuário, tá? O cliente aqui da ponta, ele é o desenvolvedor. É o desenvolvedor que vai fazer o uso do Facade. Então, isso confunde bastante pessoas. Quando as pessoas olham esse tipo de desenho, né?
elas acham que o cliente é um usuário, é o cliente final, né? E não, aqui, beleza, pode até ter uma ligação mais próxima com o front-end ali, as colunas e tudo mais, mas não quer dizer que esse cliente é o usuário, tá? Acho que é isso, é um padrão. Você falou que é um dos mais famosos, eu diria que é o mais famoso. Eu não conheço um padrão mais famoso do que o Facade, viu? Que você fala de Facade, todo mundo conhece, desenvolvedor júnior, sênior. Às vezes ele não sabe exatamente no detalhe, né? Mas que conhece, conhece. Que já utilizou, né? Agora, qualquer outro, você fala, putz, Singleton, o cara já vai ter que coçar a cabeça. É simples também, mas vai coçar a cabeça, né? Não são 100% dos desenvolvedores que... nem vai ser 100%, mas eu diria, vai 95%, 96% dos desenvolvedores, você fala Facade, ele vai saber o que é, né? Então é isso. Só um último ponto também, né, que eu acho que é uma parada importante, que dentro do Facade você não coloca só essa complexidade de conhecimento entre as outras classes. Como ele é um ponto de extremidade, né, é bem comum você colocar nele aí também tratativa de erro, né, registro de log, informações de log. Então, essas coisas que são sintetizadas, né? É legal você botar aí no Facade, né? Coisas que são da última camada antes de terminar a tier, né? Antes de sair da tier. Porque como vai passar por ele, né? Então faz sentido realmente ter, né, um tratamento de... faz sentido. Boa. Logs também, né? Perfeito. Isso aí. Pessoal, antes de... O Rubens levantou a mão. Manda aí, Rubens, pode falar. É Kenji? Aí tá confundindo. Pô, Kenji, que é Rubens Kenji também. Isso. Rubens, manda aí. Não, é que eu loguei aqui no Google, né? Antes não tava logado. Aí ficou como Rubens Kenji. Tranquilo. Até o Hugo tem uma história interessante, né? Não sei se comentou lá no começo, antes de eu vir, que acabaram confundindo os nomes, mas... Então, sobre o Facade, é até interessante porque quando a gente faz uma entrevista com os devs, a gente pergunta, né, quais são os design partners que você conhece. A gente comenta sobre o Facade, né, e nem lembra dos outros. Então, quase todo mundo sabe. O pior é que fala, né, a primeira coisa que fala, mas muitas vezes também no processo seletivo não sabe explicar o padrão. Então, agora pergunta o que é Facade. Aí já começa a enrolar. Se perguntar para que serve, onde você utilizou, aí o cara já... Sim, já começa a se perder. Banana, exato. É uma pena, né? Parada importante. Geralmente no Facade, pelo menos no REST, né, a gente coloca o tratamento lá dos deparas lá do HTTP Code Status, né? Então, ou fica lá ou fica dentro de um orientado aspecto por fora. São duas formas, mas uma das formas aqui é porque ele faz parte do contexto, né, do HTTP, então a gente faz o depara, né? A gente faz o tratamento lá das exceções e faz a tradução com o status code das aplicações. Boa. São formas de se aplicar mesmo, né, cara? E finalidades bem, enfim, que fazem total sentido. O Felipe também levantou a mão. Manda aí, Felipe. Não, era só uma dúvida, é porque geralmente quando a gente fala de acoplamento fraco, tem aquele princípio da inversão de dependência e tal, de você não usar uma referência direta para o objeto ali na classe, mas se você for ver o Facade, ele acaba usando muito objeto ali do subsistema dentro dele, então o acoplamento dentro dele parece ser forte, né? Ou ele fala isso em relação ao cliente, sabe? É uma dúvida aqui. Tudo tem formas de resolver, tá? Você poderia ter aqui dentro do Facade, injetar também a dependência e trabalhar com ele internamente. Ou o próprio Facade poderia fazer isso, né? Trabalhar com interfaces aqui e postergar a instanciação dos objetos finais. Só que assim, essa parada é um negócio meio... Você vai ter em algum lugar, essa dependência ela vai existir em algum lugar. A coisa toda é unificar, né, o lugar onde você vai conhecer as dependências. O Facade ele ajuda nesse sentido, tá? Em teoria, ele reduz a necessidade de você passar para frente
esse conhecimento, tá? Então, por exemplo, o teu front-end lá, putz, imagina ele conhecer todas as classes que ele precisa para implementar. Se você não colocar classe nenhuma, colocar todo o código lá num code behind, tá lindo, vai funcionar, né? Só que a manutenabilidade vai lá para baixo, né? Segurança e etc. A partir do momento que eu começo a quebrar isso, em algum lugar eu vou ter que ter o conhecimento das classes que eu estou quebrando. Em algum lugar, né? E aí o Facade ele é o ponto comum aí para você unificar esse conhecimento de instanciação. Dá para botar interface aí no meio? Dá. Né? E fazer inversão de dependência é possível, tranquilo. É recomendável? Não sei até que ponto seria legal. Se for um Facade genérico ali, né, que suporte várias coisas diferentes, tudo bem, mas se for um Facade de uma coisa muito específica, é um esforço que você vai colocar muito grande, né, que talvez até acabe com a finalidade dele, né? Se você tiver que fazer alguém que chama o Facade conhecer coisas internas dele, já acabou com a finalidade do Facade. Então tem que tomar cuidado com isso também. De novo, são boas práticas, cara. São conceitos, né? São coisas que a gente aplica para, de novo, resolver um probleminha ali que a gente... Um problema, né? Um problema técnico, algo relacionado a literalmente manutenabilidade, a testabilidade, né? Eu quero testar, de repente, um pedaço do meu código de forma independente, então eu consigo mocar aquele pedacinho de código através de interfaces. Isso me ajuda quando eu tenho, né, a implementação desse jeito. Só que, às vezes, não é o que salva o meu projeto, não é o que o meu projeto precisa. Tá? Talvez meu projeto seja ou simples demais, ou, enfim, talvez precise entender o que é o projeto, né? Do que o projeto precisa, né? Como que o projeto vai ser atendido. Manutenabilidade normalmente é uma boa, né? Só tem que tomar cuidado com excesso. Se você colocar tudo em excesso faz mal, né? Muitas coisas, muitas práticas, você vai trazer uma complexidade desnecessária para o teu código. Toma cuidado com isso. Beleza? Entendi. Beleza. Ô Pisani, mas só para, conforme você falou, né? E a pergunta do Felipe, agora, só para ser um pouco mais direto aqui, o Felipe, o acoplamento, ele vai entre subsistemas e os clientes, né? Esse 4 e esse 3 aqui. Como o Pisani falou, aí o Facade se encarrega dele ter as dependências. É mais fácil eu ter uma classe que vai ter e conhecer essas dependências do que eu ter diversos clientes aqui que vão ter acesso a esses diversos subsistemas aqui. Ou o cliente conhecer todas essas classes aí, né? A complexidade de chamada, de ordem de chamada. Sim. Entendi. Não, beleza. Gente, antes da gente seguir, tá faltando só mais um aqui. Aproveitando que tem bastante pessoas por aqui, bora combinar o próximo encontro nosso, vai ser na próxima semana já, né? Esse começo de ano está sendo um pouquinho mais pegado aí, mas depois a gente já espaça de novo para 15 em 15 dias. Nós temos o padrão Proxy, aí depois a gente vai ter aqui um bate-papo geral sobre padrões estruturais, né? Que foi tudo que a gente já falou, e que na verdade está lá no próprio, tem um capítulo, né, falando sobre essa discussão sobre os padrões estruturais. E depois a gente tem o Chain of Responsibility. Quem que gostaria de puxar esses temas aqui? Proxy, alguém gostaria de puxar? Eu gostaria. Yasmin? Isso. Legal. Boa. E alguém quer ser backup da Yasmin para Proxy? Não? Alguém quer puxar o tema sobre discussão sobre os padrões estruturais? Ali é legal, gente. Esse ponto é bem top, que a gente acaba falando até de como eles se relacionam, né? Bem legal esse tópico aí. Alguém puxa? Caraca, tem 17 pessoas aqui. Bora lá, pessoal.
O Pisani, acho bastante interessante o tema do Chain of Responsibility. Pelo menos um dos meus padrões favoritos. Beleza, eu vou te colocar aqui. Eu parei de compartilhar a tela. Você está compartilhando alguma tela, Pisani? Não. Tá. Pisani, eu queria ser backup também. Você vai repetir a dupla aí, mas eu queria ser backup nessa do Chain também. Ah, legal. Então bora junto, então. Show. Legal. Alguém quer ser backup da Yasmin? Alguém quer puxar as discussões sobre os padrões estruturais? Aqui é um acatadão de tudo, de todos os padrões estruturais. Pra mim, tanto faz, posso pegar qualquer um, tá, pessoal? Legal, vou te colocar nessa aqui então, Rubens. Do discussões de padrões, sobre os padrões estruturais. Tá bom. É legal, hein, cara? É bem top. Na verdade, a aula que vem, aí, o encontro nosso que vem, vai ser muito legal, cara. Proxy e Chain of Responsibility são padrões top mesmo. Posso ficar no backup do proxy, se não tiver, eu fico. Claro, Renato, né? Uhum. Já estou reconhecendo pela voz aí, caramba. Opa! Que não estava na tela. Beleza, então, pessoal. Bora continuar? Nós temos agora Flyweight, cara. Esse aqui é um padrão top demais também. É o Hugo e o Kenji, né? Isso. Bora lá, então. Mas antes disso, falar que como eu dei um spoiler, né, da história, que eu fui tentar falar com o Kenji e tal, e aí acabei adicionando o Kenji no LinkedIn, e aí procurei por Rubens, e acabei chegando no Rubens Code lá, enchi o Rubens de mensagem, eu falei assim, caralho, eu devo ter imaginado, você não conhece esse cara, o que esse cara tá falando comigo? Deixa eu banir esse cara aqui, bloquear ele da minha rede. Melhor saber em poucos minutos, né? Exatamente. Aí eu acabei, já passei por quem eu acabei fazendo uma apresentação. Eu fiz num formato meio de história. Legal. Deixa eu compartilhar. Aqui. Aí eu posso complementar depois, né? Com aquele formato padrão lá. E aí o Hugo vai parar de finalizar. Compartilhar a sua, Renato. Senão fica o compartilhamento muito antigo. Peraí, que eu acho que... Aqui. Eu ainda estou compartilhando? Sim. Tá. Uai, para mim já tinha tirado. Mas para mim é que eu já tirei. Stop. Agora sim. Deixa eu tentar aqui de novo. Vou ter que dar permissão ao Zoom. Acho que só de dar permissão já consegue, né? Deixa eu ver. Agora foi. Boa. Estão vendo aí minha tela? Estão, né? Estamos sim. Aqui, ó. Vamos lá. Começar a apresentação aqui. Tá. Então, essa é a minha apresentação sobre o Flyweight Design Pattern, né? E deixei uma pergunta, se você quer perder peso do seu código, pergunte-me como. Tá. Então, isso daqui é a transformação que a gente vai fazer com o Flyweight, né? Que a gente vai, meio que na temática do UFC, sair do Heavyweight, que é o peso pesado, para o Flyweight, que é o peso mosca. Que a tradução de Flyweight é peso mosca, né? Tá. Então, o que veremos no octógono? Primeiro, o propósito. Segundo, o problema. Terceiro, a solução. E quarto, o live code. Qual o propósito do Flyweight? Flyweight é um padrão de projeto estrutural que permite a você colocar mais objetos na quantidade da RAM disponível ao compartilhar partes comuns de estado entre múltiplos objetos, ao invés de manter todos os dados em cada objeto, né? De forma geral, toda vez que você precisa fazer uma gestão de muitos objetos,
tipo sistema de partícula. Se cada partícula for um objeto, e você colocar 1 milhão de partículas na tela, por exemplo, né? Então você vai ter 1 milhão de objetos. E se um objeto desse, por exemplo, tiver uma referência a uma imagem que é de 21K, por exemplo, você vai sair de 1 milhão, em 1 milhão de objetos, você vai ter 21 GB de memória ocupada em 1 milhão de objetos, né? Então, ou seja, a escala, na escala, o consumo de memória vai no talo, né? Então, o propósito do Flyweight é como se fosse do Minotauro aqui pro outro mesmo, por conta que ele vai pegar aquilo que é comum, as propriedades que são comuns, e vai extrair e colocar num objeto imutável, né? É importante a questão da imutabilidade, por conta que ele vai pegar só aquilo que é comum, né? E que consome mais recursos e vai deixar. E sempre na hora que ele for ser referenciado novamente, ao invés de criar um novo objeto daquele, ele vai buscar uma referência que já existe. Então, aqui temos um problema, né? Criamos um problema. Você precisa iterar sobre todos os lutadores do UFC no seu sistema, coletando os dados relacionados a cada lutador. Porém, você descobre que são mais de 1.000 lutadores na história do UFC e que para pegar alguns dados específicos você precisa fazer uma chamada bem demorada. Essa é um grande problema. Tá. E aí a solução. Você percebe que os dados de categoria são custosos, porém, ele se repete na grande maioria dos lutadores. E aí você como um grande arquiteto do Arc Expert, decide salvar um estado compartilhado para que os objetos necessários não sejam criados. Então, vou mostrar aqui na prática. Fiz um códigozinho aqui para a gente brincar. Tá. Então, vê aqui, ó, do Heavyweight. Estão vendo aí minha tela? O código? Sim. Show. Tá. Então, bem simples, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz aqui uma categoria, né? Aqui eu tenho aqui um lutador, e esse lutador, ele é de uma categoria. Lutador peso pena, luta com peso pena, peso mosca, luta com peso mosca, que é flyweight, só para aproveitar o gancho, né? Peso pena, luta peso mosca com peso mosca, peso pesado, luta com peso pesado. E peso leve com peso leve, né? Tá. E aí, é o seguinte, aqui eu faço de forma bem simples, né? A única coisa que eu fiz, eu criei o lutador ali com o nome, com a categoria dele, e eu criei na categoria somente o nome da categoria. Aí aqui, para mostrar uma execução um pouco demorada, eu coloquei o sleep aqui de meio segundo para segurar essa execução, né? Mas só a demonstração da memória, eu coleto a memória aqui embaixo para poder mostrar o consumo de memória dentro dessa execução aqui, ó, desse script, né? Então, você vai ver que o consumo de memória é maior. Mas aí, para ficar um pouquinho mais legal, eu coloquei um sleep aqui e você vai ver que a diferença é bem considerável. Beleza. Então, aqui eu defini os tipos de categoria: heavyweight, lightweight e flyweight, né? Que não peguei todas, peguei apenas 3 categorias só de lutadores do UFC. Aí aqui, em lutadores, eu criei um array de lutadores, né? Onde que aqui, ó, eu faço uma iteração entre 1.000 posições, onde que eu crio um objeto de fighter, onde que eu dou para cada índice aqui um nome, né? Crio um nome aqui, e aqui eu instancio uma categoria. Ah, tá, eu saí falando muito rápido, né? E não mostrei, mas eu deve ter identificado que é Python, né? Isso daqui é chama List Comprehension do Python, enfim. Só para... Tá. Aí aqui eu crio, né? Então eu vou executar esse cara aqui para vocês verem como que fica o heavyweight, né? Heavyweight, tá? Manda executar. E aqui ele está imprimindo, ó. Lembrando que são 1.000 e esses 1.000, cada um dos 1.000 está gastando meio segundo. Então vai demorar tempo. Vai dar tempo de eu quase acabar de falar o flyweight, né? Mas o que ele está fazendo? Ele está, para cada lutador, ele está instanciando um objeto de categoria, né? E aí ele está fazendo o heavy load ali do objeto de categoria. Está fazendo um carregamento ali bem custoso, né? Por conta que está sendo
demonstrado pelo Sleep aqui, que está sendo fakeado, né, pelo Sleep, como se ele estivesse fazendo um processamento custoso que demora aí um I/O, alguma coisa que demora aí meio segundo. Então tá aqui, ó, tá criando aqui, tá imprimindo. Agora vamos, alguma dúvida aqui nessa parte, não? Que é meio Python, não sei, coisa aí. Alguma dúvida, galera? Algum ponto, alguma coisa? Ou eu posso ir para o Flyweight agora? Cara, tá bem de boa, tá bem de boa. Tá, beleza. Tá top, manda lá. Qualquer coisa grita aí, hein? Tá. Agora vamos nosso amigo Flyweight, inclusive é o nosso campeão brasileiro mais atual, né? Bateu um branco no nome dele aqui, mas a gente chega lá. O Minotauro, acho que todo mundo conhece. Tá. Continuamos com a classe de categoria. Continuamos com a classe aqui de categoriazinha aqui e tal. Continuamos com processamento custoso de meio segundo, né? Só que eis que surge, do nada, o nosso Category Factory, né? E qual que é a responsabilidade desse Category Factory? Alguém me pergunta aí, qual que é a responsabilidade do Category Factory? Pergunta aí alguém. Vamos lá, qual que é a responsabilidade do Category Factory? Excelente pergunta, Pisani. É o seguinte, a responsabilidade do Category Factory é cuidar dessas instâncias do Category, fazendo com que o Category não seja replicado mais, né, desnecessariamente, né? Nós vimos aqui no Heavyweight que ele tem apenas 3 categorias. Aqui, ó, o Category Types aqui, ó, tem 3 categorias. Então, para os 1000 objetos, eles estão criando 1000 objetos de categoria. Só que será que é necessário mesmo, visto que esse dado não muda? Né? É isso que vamos ver aqui, ó. É isso que é a responsabilidade, como bem perguntado pelo Pisani, é isso que é a responsabilidade do Category Factory aqui, né? Então, no Category Factory eu tenho aqui, ó, um cara onde que eu guardo as minhas categorias. Alguém vai fazer alguma referência ao singleton aqui, eu também fiz a mesma referência quando eu vi ele a primeira vez. Mas eu guardo aqui as minhas categorias e aí eu tenho um mapa, né, um hash map, onde que eu guardo a chave e o objeto de categoria criado, né? Então, eu recebo aqui minhas categorias iniciais e para cada categoria eu vou lá e registro o nome, né, da categoria para o objeto de categoria com aquela categoria, né? E aí eu criei um métodozinho aqui, getCategory, que ele vai buscar aquela categoria, né, dentro daquilo que foi registrado. Tá, aí se a categoria não existir, se a categoria não existe, aí o que ele vai fazer? Ó, eu não busquei, não consegui achar a categoria, então estou criando uma e estou registrando aqui, ó, no nosso cara que vai armazenar as categorias. Senão ele vai falar assim, ó, estamos reusando a categoria existente. Bem educado ele, né? Aí aqui, ó, eu criei esse cara aqui só como helper mesmo, só para a gente listar categorias, aí ele vai falar quantas categorias que a gente tem, né? E aí ele vai mostrar quais são as categorias que estão registradas lá, os tipos de categoria que estão registrados. E aqui, ó, nosso fighter continua o mesmo. O tipo continua sendo category, porque o Category Factory retorna category, né? E aqui, aí aqui o que a gente faz agora? Do Heavyweight, você pode ver que o código é bem semelhante, ele vai mudar apenas 2 linhas. Nós estamos adicionando agora a Factory e estamos passando Category Types para Factory, né? E aqui, na hora de agora eu construir o objeto Fighter 1000 vezes, né? O que ele está fazendo? Ele está buscando aqui, ó, o choice aqui, nada mais que ele recebe um array e traz um item randômico do array. Então, se eu tenho um array de 3 posições, olha, ele vai trazer o 0, olha, ele vai trazer o 1, olha, ele vai trazer o 2, esse choice. É só isso que ele faz. E ele passa esse item que ele retornou do array para dentro do getCategory, e aí o getCategory retorna a categoria que já foi registrada, né? E aí, beleza, ele vai lá e itera aqui 1000 vezes, criando esse objeto aqui. Beleza. Então, aqui, ó, você pode ver que ainda está sendo executado aqui, ó, o Heavyweight. Vamos aqui para um novo terminal e vamos agora executar o Flyweight. Flyweight, dali. Aí, ó, já acabou de executar. Você pode ver que foi foi a mesma quantidade de iterações, 1000 iterações, criando 1000, aqui, ó,
Isso aqui são quantos objetos fighters foram criados, que foram 1000 objetos de fighters. Tanto no flyweight como no heavyweight, que provavelmente deve estar rodando até agora, como está rodando até agora, foram criados 1000 objetos. É porque como ele não acabou, ele não consegue imprimir o fighter size aqui. Mas foi criado a mesma quantidade de objetos de fighters. A única diferença é que o flyweight, ou peso mosca, ele foi lá e viu que era só necessário 3 objetos de categoria só, ele criou os 3, continuou usando o sleep de meio segundo para dar uma atrasadinha na parada, e mesmo assim ele já executou aqui com maestria. Palmas para o flyweight. É isso aí, galera. Perguntas, dicas, sugestões, chamadas para beber cerveja? Chamadas para beber cerveja foi boa, hein? É. Pode, fica à vontade. O outro lá vai demorar 8 minutos e pouquinho para poder finalizar. Caramba, os caras fazem conta para... ele botou meio segundo, né? E são 1000. E eu não... Você consegue rodar um outro sem aquele meio segundo, só para a gente ver a diferença na memória? Sim, consigo. Tu fez a conta, rapaz, eu não decorei nem a tabuada do 7 até hoje. Não consigo. Vamos lá, esse é o heavyweight. É o heavyweight. Eu tirei o sleep. Por que ele tá... Será que não compilou, não? Não. Tirei o sleep. Vamos lá, dá uma limpada aqui. Vamos de novo. Você tirou o sleep do flyweight. Ah, tá. Bem observado. Deixa eu voltar aqui que o flyweight tá rapidinho. Não precisa nem tirar o sleep, né? Vamos tirar esse aqui, ó. Isto. Aí. Ah lá. Ele aqui teve um Memory Usage 0,49. Deixa eu ver aqui. 0,50. Porque aí ele deve... O pai tá meio constante nessas... Depende do carregamento dele ali, né? É porque de qualquer forma, o flyweight aqui, ele ainda tá executando o sleep, né? Então, no Python pode estar usando ele aí. Mas é isso, galera. Mais alguma pergunta? E aí Posso fazer os complementos aqui, compartilhar a tela? Manda ver. Passar uns detalhes aqui relacionados ao padrão também. Manda ver. Vou dar um stop aqui, galera. Beijo do gordo, hein? Muito top, hein? Caramba, os caras cada vez estão trazendo PPTs mais elaborados aí, meu Deus. Show. Nossa, excelente a apresentação do Hugo aqui. Deu para passar um contexto bem legal, né? Eu tenho até vergonha de apresentar os meus agora. Eu também fiquei com vergonha aqui. Jamais. Então, ficou top demais mesmo. Eu só vou complementar alguns pontos aqui, mais relacionado ao ponto de vista mais arquitetural, né? Como que funciona o flyweight. Então, eu vou pular algumas etapas aqui, né? Pelo menos a partir da motivação, a gente entendeu como que funciona, né, o flyweight. Agora, a parte estrutural, acho que vale a pena dar uma explorada melhor sobre também relações com outros padrões, alguns detalhes assim que vamos apresentar aqui, né? Dentro da motivação, o livro ele comentou sobre como nasceu, né, o flyweight, que foi baseado numa solução apresentada em relação ao editor de documentos, né? Que tem a questão de quantidade de caracteres, linhas e colunas. E aí, cada caractere, ele consome uma certa quantidade de memória, e aí eles apresentaram uma solução para cada caractere ser um flyweight, né? Então, isso foi o que o livro apresentou. E o site do Refactoring Guru, eles apresentaram uma solução mais relacionada à otimização de jogos, né? Isso, até hoje, é bastante utilizado no mundo dos jogos, porque tem muita réplica de objetos, né? O volume de objetos é bem imenso, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se aparece. Que não apareceu aqui. Quando tem um total de 1 milhão de objetos, ele dá cerca de 21 gigas.
E quando utiliza o padrão do Flyweight, ele fica a 32 GB, 32 megas, é bem mais rápido. E deixa eu ver se aparece. Enquanto sem usar o padrão, ele usa 21 GB de memória, o custo do RAM, quando utiliza o padrão Flyweight, é 32 MB. É muita diferença, porque ele acaba otimizando essa questão de memória, que nem o Hugo comentou. E aí um ponto mais conceitual, que é bem importante, que o padrão explora, é em relação a esse conceito de intrínseco e extrínseco. O intrínseco é um status que ele é imutável, ele é praticamente um objeto que não muda estado, né? Enquanto o extrínseco são atributos que podem ser alterados, tem uma variabilidade maior. Então, por exemplo, no exemplo que o Hugo mostrou, né, lá, dos lutadores, a categoria, ele é um estado imutável, categoria de luta, então é um estado intrínseco. Enquanto o nome do lutador, ele é algo que é diferente para cada lutador. Então, ele é um estado extrínseco. Pode até ocorrer casos, né, de nomes parecidos, mas pelo menos a variabilidade desses atributos são maiores. A estrutura eu achei um ponto bem interessante, porque dentro do livro é de uma forma e no site do Refactory Guru é diferente, né? Mas ambas as estruturas, eles adotam praticamente o mesmo objetivo, né? Então, no caso do livro, ele utiliza a questão do Flyweight ele ser uma interface que pode ser implementados, né, com Flyweight concreto e o Unshared concreto, né, que um é para... ambos têm o status intrínseco internamente, né, que ele fica imutável, e dentro da operação recebe o status extrínseco, em ambos os casos. Só que o Unshared é um objeto que não é compartilhado e o concreto ele pode ser compartilhado. Essa é a diferença. O Flyweight Factory, o Hugo já explicou, que é justamente essa questão de construir esse Flyweight, né, construir e selecionar Flyweight para tentar otimizar. É basicamente isso. E a diferença do site do Refactory Guru é que o Flyweight aqui, ao invés de ser uma interface, ele é um objeto, ele recebe um estado único na operação. Aqui esse estado único ele é o extrínseco e o repeating state é o intrínseco, imutável. Ele não pode ser alterado, só recebe no construtor. Enquanto o contexto, ele tem um Flyweight, né, que ele representa igual a categoria, né, que o comentou, e o estado único aqui do contexto que ele representa o extrínseco, né? Então, tem essa diferença aqui dos dois. Mas, no fundo, praticamente é para resolver a mesma coisa, né? Eu achei bem interessante essa diferença de como é apresentado esse padrão nos dois lugares, nas duas referências. Aqui já foi participantes da aplicabilidade, colaborações. O importante é assim, a gente identificar quais são os estados que são intrínsecos e extrínsecos antes de implementar esse padrão, e que os clientes eles não deveriam acessar diretamente os Flyweights, eles têm que chamar obrigatoriamente a fábrica, né, o Flyweight Factory. Esse é o ponto de atenção para construir essa implementação. Aqui tem os prós e contras, né? O prós ele vai realmente ganhar na questão de memória, principalmente quando tem muitos objetos. Eu acho que no exemplo acho que foi uma quantidade pequena, né? Se a gente aumentasse para 1 milhão, poderia ter uma diferença nos exemplos, né? E é só tomar cuidado também que esse padrão tem uma troca, né? Enquanto a gente pode otimizar a memória, a gente sacrifica um pouco em relação aos ciclos de CPU, mas é bem pouquinho. E outro que é o que foi comentado em relação a boa parte dos padrões, né? Que geralmente o código fica mais complexo. Então, isso é sacrificado, mas tem o ganho, né, de memória, que principalmente quando tem bastante objeto. Os padrões relacionados aqui, o Flyweight é geralmente bastante utilizado com Compost. O Compost simplesmente para economizar memória, né? O Flyweight com Facade, enquanto o Flyweight ele
utiliza para criar vários objetos pequenos. O Facade, ele mostra como utilizar um único objeto que represente um subsistema inteiro. E em relação ao Singleton, ele tem bastante similaridade, né? Inclusive, o comentou, né, que ele parece muito com o Singleton, e ambos eles têm o propósito de economizar memória, né? Só que a diferença é que o Flyweight ele é utilizado para múltiplas instâncias com diferentes estados, né? Intrínsecos e extrínsecos, e ele gera principalmente objetos imutáveis. Enquanto o Singleton, ele é utilizado mais para serviços, né, para reaproveitar mesmo um único serviço, e ele é utilizado para ser uma única instância mesmo. E o objeto Singleton, ele é um objeto mutável. Então, eles têm o mesmo propósito, só que o objetivo deles é bem diferente, né? Depende muito da solução que você está adotando. Mas, realmente, eles se parecem bastante. E usos conhecidos, aqui, acho que, não sei se você conhece, né, o Age of Empires, ele é um exemplo bem claro aqui da utilização, né, mas só que não é só em jogos de estratégia, qualquer outro tipo de jogo é bastante utilizado, né, precisa carregar muitos objetos, então ele é amplamente utilizado no mundo de criação de jogos. E o editor de textos desde o começo, né, na época dos anos 90, foi utilizado inicialmente, né, para desenvolver os editores de texto, né, mas principalmente no mundo gráfico. Eu, particularmente, não cheguei a utilizar, né, mas ele é um padrão utilizado para aplicações bem específicas, né, mas dependendo do tipo de aplicação é bastante utilizado. Bom, basicamente isso, é só para complementar, né, o que o Hugo comentou, e fica aberto a perguntas. Boa, Kenji, boa. Fantástica a apresentação de vocês. Muito legal mesmo. Você falou que nunca usou esse padrão? Nunca utilizou? Eu nunca cheguei a utilizar na prática, né? Pelo menos não precisei. Ou então eu precisei, só que não cheguei a identificar que o Flyweight poderia ser aplicado na época, né? Vou dar uma dica para vocês, tá? Em relação a quando utilizar um padrão como esse, né? Que é um padrão pitoresco, diria eu, né? É um padrão diferente, né? Acho que, assim... exótico. Quando a gente está falando de cloud, né, em geral, a gente voltou a ter o problema que nós tínhamos antes, né? De querer otimizar processamento, recurso de memória e tudo mais para pagar menos, né? Então é uma boa, né? Principalmente quando você tem um load de muitas coisas, né? Você vai carregar uma lista muito grande e cada item da sua lista que venha a ser uma classe ali, né? Talvez faça sentido você aplicar o padrão, né? Precisa ver se eles são iguais, né? Com características ali, pequenas características diferentes. Se eles são, né, consegue combinar o Flyweight e um decorator, como a gente já falou, para carregar a pessoa, por exemplo, né? Vou carregar uma lista de pessoas ali de um processo, né? Como o exemplo que a gente deu, né, o jurídico, por exemplo. Eu posso fazer uso. Se eu tiver um fluxo, né, de processamento, uma máquina, um motor de estado ali muito grande, né, cheio de variáveis e possibilidades, também vale a pena. Tá? Se você estiver fazendo tipo praticamente um compilador ali, um motor de regras, né, vai valer a pena também, tá? Então, assim, tudo que que você vê que vai muito esforço, e não é nem esforço porque isso daí acaba levando mesmo, né? Tem um processamento maior aí de CPU, mas que vai um consumo muito alto de memória RAM e você precisa economizar, né? Já é um indício. Então, assim, ó, de bate-pronta, se você tem um requisito arquitetural falando que precisa economizar com infra, e o economizar com infra, de repente, que você tem uma memória RAM escassa, esse é o tipo de padrão que vale a pena fazer exatamente o contrário do que eu falei para vocês no começo do conteúdo de hoje. Inclusive, foi por isso que eu falei que, na maioria das vezes, né, vale muito a pena você
não tentar encaixar o padrão, né? Lembra que eu falei disso logo no comecinho do conteúdo? Não vale a pena a gente encaixar, né, o padrão ao problema. É importante a gente entender o problema para depois a gente tentar colocar o padrão em cima dele, né? Eu diria que, assim, 99% dos casos, tá? Agora, tem situações como essa, por exemplo, de eu tenho um cenário que eu tenho uma máquina modesta demais, eu tenho poucos recursos de RAM, né? Eu já sei disso e eu vou precisar rodar uma parada pesada. Então vale a pena você tentar aplicar um padrão como esse. E aí olha de novo o link com o que a gente falou lá no começo. A importância de você conhecer os padrões e para que eles servem. Esse padrão, ele te traz a vantagem de você economizar memória, né? Com contraponto de que ele consome um pouquinho mais de CPU. Não é um absurdo não, tá? É praticamente imperceptível, mas consome. Então, se eu tenho um cenário como esse, eu posso tentar aplicar, né? Eu posso tentar buscar formas de aplicar o padrão, principalmente nos pontos onde eu vou ter um volume maior de consumo de memória. Se eu preciso economizar, eu consigo pensar no padrão. Beleza? Então, é uma das pouquíssimas exceções que eu recomendo que você faça essa avaliação reversa, né? De eu consigo encaixar o padrão para resolver um problema. Mas olha, sempre em mente o seu requisito arquitetural. Você está resolvendo ele. De qualquer maneira, mesmo fazendo esse exercício contrário, a gente não perdeu de vista o requisito arquitetural. Eu não estou inventando de colocar o padrão porque eu quero economizar memória. É porque alguém falou que precisa. Entendeu? Fez sentido, pessoal? Por exemplo, no POS, né? Tem uma quantidade de limitada. Aí você precisa implementar, considerando todo o recurso computacional que um POS pode disponibilizar, né? Que é nada, né? Que é nada. É nada, tem 16 mega, 32 mega, nada. Então eu preciso otimizar o máximo possível, ao mesmo tempo garantindo a qualidade, né? Então o Flyweight encaixa muito bem nesse tipo de cenário. Sim. E tem no Padrões Relacionados, o site lá do Refactoring Guru, ele não menciona, mas eu já passei por um padrão que eu achei bem semelhante, assim, não é? É porque o Refactoring Guru comparou com o Singleton, né? Realmente tem uma semelhança, mas eu acho que ele se aparece mais ainda com o registry, o padrão registry. Porque no padrão registry você consegue registrar várias instâncias, vários tipos de instâncias, baseado no nome que você dá para o objeto, sabe? Você dá um objeto, sei lá, connection lá, e ele vai registrar um objeto de conexão com o banco, você dá um config, e ele vai registrar um objeto de configuração, tá ligado? Então eu achei ele mais parecido, ele parece sim com o Singleton, mas ele mais parecido com o registry do que com o Singleton até. Sacou? Não sei se no Guru tem esse pattern registry. É que ele não é do Goff, né? Não é do Goff, né? O registry? O registry não é do Goff. Ah, então por isso. Se não me falha a memória, é do Grasp. É outro conjunto de padrões de projeto. É um tema interessante para explorar depois, né? Aqui no grupo de estudos. Sim, com certeza. Com certeza. Beleza, pessoal? Uma coisa do Flyweight que acho bastante similaridade em relação ao cache, né? Quando utiliza Flyweight, utiliza cache? O cache é baseado em Flyweight, né? Sim. É uma implementação do Flyweight, né? Um exemplo de Flyweight é um cache em memória. Eu já precisei fazer isso assim. A informação existe na memória, eu retorno da memória. Se ela não existe em memória, eu carrego ela do banco, instancio o meu Flyweight e retorno. E dependendo, né, se ele é uma composição, imagina que eu tenho questão ali de telefones e endereços, né? Imagina que existe um banco normalizado ali, onde existe o endereço da minha residência. E eu e a Vanessa temos o mesmo endereço. Só que para mim, enfim, e poderia ser, por exemplo, para mim comercial e para ela residencial, poderia ser, né? Ou para os dois residencial, enfim.
O endereço eu não preciso subir em memória 2 vezes, eu subo ele uma vez só. E depois eu reutilizo para os dois. Né? Eu posso ir montando isso em memória. Se eu vou subir muita coisa para memória, que é o caso de cache, vale a pena usar o Flyweight. Eu vou reutilizando os pequenos objetos ali que eu vou subindo para memória, né? E referencio. Faz uma composição do Flyweight com cache, né? O cache, em geral, ele usa o Flyweight para isso mesmo. Ele já tem... A otimização interna dele é usando o Flyweight. Pode ver, eles fazem isso para economizar memória, né? Para entregar mais. Dá até para fazer um TTLzinho bacana, né? Legal. Legal. Beleza, pessoas? Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma participação? Não? Bora fechar por hoje, então? Bora. Beleza. Legal, então, pessoal. Queria agradecer a participação de todos vocês. Foi top demais esse encontro. Cara, 3 padrões, assim, absolutamente tops, né? Apresentações incríveis de vocês. Muito obrigado. Tá ficando muito legal esse conteúdo do Goff. Bacana? Bacana. Valeu, então, pessoal. Super abraço.